Deus diz: você não foi esquecido, a resposta vem ainda hoje. Tem momentos na vida em que tudo parece silencioso demais, até o céu. Você ora, espera, busca respostas, mas parece que nada muda. É nesse exato instante que Deus escolhe agir. E Ele não marca horário. Ele interrompe sua rotina com algo urgente, porque tem algo que não pode mais esperar. Se você está vendo este vídeo, entenda, não é por acaso. É uma convocação divina. Deus quer falar com você e tem que ser hoje. Talvez você tenha ignorado sinais, abafado emoções, adiado decisões, mas Deus, em sua infinita paciência, está te dando mais uma chance. Não é sobre religião, é sobre um encontro pessoal com a verdade. Você sente que precisa ouvir algo diferente, algo que mexa com a alma? Então fica até o fim. Pode ser a resposta pela qual você vem orando há tanto tempo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Porque quando Deus fala, é para transformar. Frase de destaque: hoje, Deus te escolheu para uma conversa que muda destinos. Escreve essa frase nos comentários, como um compromisso público com o que Deus vai te revelar aqui. Se você crê, declare isso com fé. Presença de Deus. Sabe aquele silêncio que aperta o peito? Muitas vezes, é justamente aí que Deus está mais perto. A presença dele não depende de barulho, emoção ou espetáculo. Ela se revela na simplicidade, num sopro de paz no meio do caos, num versículo que salta aos olhos ou numa lágrima que escorre sem explicação. Estar na presença de Deus é mais do que sentir, é saber. É ter a certeza de que mesmo quando tudo foge do controle, Ele continua ali, no comando de cada detalhe. Mas para experimentar essa presença, é preciso intencionalidade. Não dá para correr o dia inteiro e esperar encontrá-lo no fim, como um prêmio de consolação. Comece seu dia com oração, nem que seja em voz baixa enquanto escova os dentes. Separe minutos para ler a palavra. Crie um espaço só dele no seu cotidiano. Você vai perceber que, quando Deus habita o ambiente, até os problemas parecem menores. Porque onde Ele está, há direção, descanso e promessa de vitória. Fé inabalável. Ter fé quando tudo vai bem é fácil, mas fé inabalável nasce quando tudo vai mal. É quando a porta fecha, a oração parece não ser respondida e mesmo assim, você decide continuar confiando. Essa fé não se apoia em sentimentos, mas em convicções. Ela se alimenta da memória dos milagres que Deus já fez, das promessas que ainda vão se cumprir e da certeza de que Ele não mente nem falha. Fé inabalável não significa ausência de medo, mas coragem de seguir mesmo tremendo. E sabe o que fortalece essa fé? Testemunhos. Lembre-se de cada vez que Deus te livrou, te restaurou, te amou quando você achava que não merecia. Escreva essas vitórias num caderno ou fale delas em oração. Quando as dúvidas vierem, você terá onde se apoiar. A fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. E é com essa força que você vai resistir até que o milagre se torne realidade. Inveja e ataques espirituais. Nem todo silêncio é paz, e nem toda aproximação é bênção. A inveja existe, e muitas vezes vem disfarçada de amizade, elogio ou até conselho. Há pessoas que não suportam ver o brilho de Deus na sua vida, mesmo sem entender o que Ele está fazendo por trás. Por isso é importante discernir. Ataques espirituais não são sempre visíveis, mas seus efeitos são cansaço sem explicação, desânimo repentino, portas que se fecham sem motivo aparente. São setas lançadas no invisível, tentando parar o que Deus começou. Mas aqui vai uma verdade que precisa morar no seu coração. Nenhuma arma forjada contra você prosperará se você estiver alinhado com a vontade de Deus. Proteja sua vida com oração diária, jejuns e consagração.
Cuidado com quem você desabafa e selecione quem participa do que Deus está construindo em você. A inveja tenta apagar, mas a presença de Deus reacende. E o que é sustentado pelo céu não cai com o vento da maldade humana. Justiça e restauração divina. Deus vê o que ninguém vê. Cada injustiça que você enfrentou em silêncio, cada humilhação que engoliu com um sorriso, cada acusação que calou por obediência, nada disso passou despercebido aos olhos do Senhor. Ele é um Deus de justiça, mas não segundo a lógica humana. A justiça divina não vem com vingança, mas com restauração. Quando Deus age, Ele não apenas te livra da dor, Ele te honra no mesmo lugar onde você foi ferido. Às vezes a resposta demora, porque Deus está alinhando tudo para que quando a justiça dele chegar, não reste dúvida de que foi ele quem interveio. Ele não paga com a mesma moeda, paga com glória. E isso incomoda. Por isso, não tome a frente com as próprias mãos. A sua luta é espiritual e a arma mais poderosa que você tem é a oração. Entregue nas mãos dele. Porque quando Deus restaura, Ele não devolve como era antes. Ele devolve melhor, maior e mais forte. Milagres e bênçãos. Milagre não é sorte. Bênção não é coincidência. São respostas divinas para corações que creram mesmo quando tudo dizia não. Muitas vezes, o milagre vem silencioso, discreto, quase imperceptível, mas muda tudo por dentro e por fora. Às vezes é uma cura inesperada, outras vezes é uma porta aberta onde parecia não haver parede. E tem dias em que o verdadeiro milagre é acordar em paz no meio da guerra. Deus continua operando, mas Ele age no tempo certo e da forma que gera propósito. Você quer ver bênçãos fluindo na sua vida? Então pare de correr atrás do que é passageiro e comece a cultivar o que é eterno. Leia a palavra como quem escava tesouros. Ore como quem conversa com o dono de tudo. Viva como quem já é abençoado, mesmo que os olhos ainda não vejam. Porque fé verdadeira antecede o milagre. E quando a bênção chega, ela não traz peso, mas alívio. Porque aquilo que vem de Deus carrega a leveza da paz e a marca da promessa cumprida. Promessas de Deus. As promessas de Deus não caducam. Elas não vencem com o tempo, não expiram com a idade e não se anulam pelos erros que você cometeu. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas entre a promessa e o cumprimento existe um espaço chamado processo. E é nesse intervalo que muitos desistem. Porque a espera cansa, a dúvida aperta e as vozes ao redor tentam te convencer de que era só imaginação. Mas Deus não fala por impulso, Ele fala por propósito. Quer saber se uma promessa é real? Ela sobrevive ao tempo. Mesmo quando tudo diz que não vai acontecer, ela continua pulsando no seu espírito. Então segure firme, continue orando, mesmo quando parecer em vão. Continue crendo mesmo sem sinais, porque Deus não mente. E o mais bonito é que Ele sempre cumpre de forma maior do que a gente imaginava. Quando você menos esperar, o céu vai se abrir e a promessa vai se materializar, não para te exaltar, mas para glorificar o nome dele através da sua vida. Recomeços e transformação. Deus é especialista em recomeços. E o mais incrível, Ele nunca exige que você volte ao ponto onde caiu. Ele te leva adiante. Transformação de verdade não é maquiagem na dor, é reconstrução da alma. E recomeçar com Deus não significa apagar o passado, mas usar até as cicatrizes como testemunho. Muita gente tem medo de recomeçar por vergonha, por orgulho ou por não saber por onde começar. Mas a graça de Deus é simples. Ele só precisa de um sim sincero. Transformação começa com um passo: reconhecer que sozinho não dá. Se o chão desabou, Deus coloca rocha. Se o coração quebrou, Ele junta os pedaços com amor. Se o erro foi grande, o perdão é maior. Recomeçar é coragem, é fé em ação. E se hoje você está ouvindo isso, talvez seja o convite que seu espírito precisava. Não espere tudo estar perfeito.
Comece mesmo quebrado. Deus não exige que você esteja pronto. Ele te prepara no caminho, porque quem anda com Ele não volta igual. Volta transformado. Lutas emocionais e resistência. As batalhas mais difíceis não são as que os outros veem, mas as que você trava por dentro. Ansiedade, medo, culpa, tristeza. Às vezes, tudo isso se mistura e parece que vai te engolir. Mas saiba, Deus também age no invisível. Ele não ignora sua dor emocional. Pelo contrário, é justamente nesse campo silencioso que Ele fortalece sua resistência. Não é fraqueza sentir. Fraqueza é fingir que está tudo bem e se afastar dele no processo. A força verdadeira é continuar orando mesmo com o coração em pedaços. Quer resistência? Se alimente da verdade. Substitua pensamentos de derrota por promessas de Deus. Afaste-se de ambientes que drenam sua fé e aproxime-se de pessoas que te levantam espiritualmente. Comece seu dia com louvor. Isso muda o clima da alma. E se não conseguir orar com palavras, ore com lágrimas. Deus entende. Ele conhece suas guerras internas e te sustenta nelas. Porque onde há luta emocional, há também uma oportunidade divina de cura, crescimento e transformação. Identidade em Cristo. Você não é o que o mundo diz, nem o que o seu passado grita. Sua identidade verdadeira está em Cristo, e isso muda tudo. Enquanto muitos tentam definir você por erros, aparência ou posição social, Deus te chama pelo nome e te vê pelo propósito. Quando você entende quem é nele, a opinião alheia perde força e a comparação perde espaço, porque a sua essência está firmada em algo eterno, o amor de um pai que te escolheu antes de tudo existir. Descobrir sua identidade em Cristo é como tirar uma venda dos olhos. Você começa a enxergar que não foi criado por acaso, que carrega promessas e tem uma missão única. Isso te fortalece nos dias maus e te posiciona quando o medo bate. Quer começar a viver essa verdade? Leia Efésios, capítulo 1. Ali está um resumo de quem você é: escolhido, perdoado, amado, herdeiro. Quando essa identidade entra no coração, nada pode te parar. Porque quem sabe quem é em Cristo vive com autoridade, propósito e direção. Oração e intimidade com Deus. Oração não é discurso bonito nem fórmula mágica. É conversa de alma para alma. É no secreto da oração que Deus revela o que não se ouve no barulho do mundo. Intimidade com Ele não se constrói de uma hora para outra. É um relacionamento cultivado dia após dia, nos detalhes. Tem gente que pensa que precisa orar com palavras difíceis, mas Deus entende até o silêncio sincero. O que importa não é o tamanho da oração, é a entrega do coração. Quer crescer espiritualmente? Comece separando 5 minutos por dia só para Ele. Deixe o celular de lado, feche os olhos e fale como quem desabafa com o melhor amigo. Com o tempo, você vai desejar mais momentos assim. Vai sentir falta quando não fizer, porque a oração aproxima. E quanto mais perto de Deus você estiver, mais clareza terá sobre seus passos. Intimidade com Deus te protege, te direciona e te transforma por dentro. É nesse lugar secreto que os milagres começam a nascer. Perseverança no deserto. O deserto assusta. É seco, solitário e parece não ter fim. Mas é justamente ali que Deus mais fala. No deserto, Ele tira os ruídos, desmonta nossas muletas e revela o que realmente importa. Não é punição, é preparação. Grandes promessas nasceram depois de desertos longos. Moisés passou por lá. Elias, Davi, Jesus, todos enfrentaram esse tempo. Então, se você está atravessando entenda, isso não é o fim. É só o intervalo entre a promessa e o cumprimento. Perseverar no deserto é resistir à vontade de voltar para a zona de conforto. É não trocar o chamado por migalhas. E a manter os olhos no céu quando o chão parece não sustentar mais. Use esse tempo para crescer em fé,
para buscar mais a presença de Deus, para se fortalecer por dentro. Não fuja do deserto, aprenda com ele. Porque quem resiste no deserto sai mais forte, mais maduro e com autoridade para viver a promessa com sabedoria. E o melhor, Deus nunca te deixa sozinho nesse caminho. Livramento e proteção. Tem coisa que você nem viu, mas Deus livrou. Desvios no caminho, encontros cancelados, decisões mudadas de última hora, e você achando que era acaso, mas era proteção. O mundo espiritual é real, e muitas vezes o livramento de Deus acontece sem alarde. Ele age nos bastidores, como um pai que impede o filho de cair num buraco, mesmo que o filho nem saiba o que estava por vir. E ainda que você passe por perigos visíveis, saiba, você nunca está sozinho. Quer se manter debaixo dessa proteção? Cultive intimidade com Deus. Ore antes de sair de casa, consagre seus passos, peça discernimento e, principalmente, obedeça. Às vezes, o livramento vem na forma de um não, de uma porta fechada ou de um atraso inesperado. Confie, Deus enxerga o que você não vê, e o que Ele protege, ninguém destrói. O inimigo pode até armar ciladas, mas o céu tem estratégias muito maiores. E quem anda com Deus, anda seguro, mesmo em meio à tempestade. Direção e propósito espiritual. Viver sem direção é como andar em círculos. Cansa, frustra e não leva a lugar nenhum. Mas quando você entende que existe um propósito espiritual sobre sua vida, tudo muda. Nada é em vão. Nem as quedas, nem as esperas. Deus tem um plano detalhado e único para você, e a direção dele é como um GPS da alma. Às vezes ele manda parar, outras vezes acelerar, e tem hora que o silêncio dele também é uma resposta. Siga com fé. Mas como saber a direção certa? Simples, busque. Ore com perguntas específicas, leia a Bíblia com sede, preste atenção nos sinais ao seu redor. Deus fala de formas diferentes. Num conselho, num versículo, numa sensação forte no coração. Quando Ele guia, até os passos mais arriscados se tornam firmes. E o mais lindo, o propósito espiritual não depende do seu passado, mas da sua disposição hoje. Se você se alinhar com a vontade de Deus, Ele vai te conduzir com sabedoria, poder e paz. Paz interior e cura da alma. Tem horas em que o corpo está inteiro, mas a alma grita. Feridas antigas, palavras que machucaram, perdas não superadas, tudo isso vai se acumulando por dentro. Mas Deus não te quer remendado, Ele te quer curado. E essa cura começa quando você para de esconder a dor e começa a entregá-la. Paz interior não é ausência de problemas, é a presença de Deus dentro de você, mesmo no meio das lutas. É quando a alma descansa mesmo sem entender tudo. Cura emocional exige coragem, para lembrar sem revolta, para perdoar sem ter recebido desculpas, para seguir em frente mesmo sem todas as respostas. Mas é possível. Comece falando com Deus sobre o que você evita até de pensar. Chore, escreva, ore, vá tirando as camadas da alma, uma a uma. E quando você menos esperar, vai sentir leveza onde antes havia peso. Porque a paz que Deus dá não depende das circunstâncias. Ela brota do encontro sincero com aquele que cura de dentro para fora. Vitória sobre a adversidade. Adversidade não é sinal de derrota, é campo de treinamento para quem foi chamado para vencer. Tem lutas que Deus não tira do caminho, porque é nelas que você descobre a força que nem sabia que tinha. Mas a vitória com Deus não é só chegar ao fim, é atravessar sem perder a fé. É manter o coração limpo mesmo sendo injustiçado, é continuar andando mesmo quando tudo grita para parar. Quem confia nele, vence até quando parece estar perdendo. Não se compare com quem parece estar vivendo o melhor momento. Toda vitória tem bastidor de lágrimas, noites sem dormir e orações rasgadas. A diferença é que quem anda com Deus não luta sozinho. A adversidade pode vir como vento forte, mas quem constrói a casa sobre a rocha permanece de pé. E quando o milagre chega, a glória não é sua,
é dele. A sua parte é permanecer. A de Deus é te exaltar no tempo certo. E ele nunca perde o tempo. Prosperidade e provisão. Prosperidade não é ter muito, é não faltar nada do que é essencial. E com Deus, provisão vem até de onde você menos espera. Ele é o dono do ouro e da prata, mas também é o Pai que conhece suas necessidades antes mesmo de você pedir. Às vezes, a gente limita a prosperidade a dinheiro, mas ela começa na mente, passa pelo coração e reflete em toda a vida. Um coração grato é terreno fértil para a provisão divina. Quer viver debaixo dessa provisão? Seja fiel no pouco. Administre bem o que você já tem. Ore antes de gastar, agradeça antes de receber. A Bíblia está cheia de exemplos de multiplicação, mas sempre após uma atitude de fé. Uma viúva com um pouquinho de azeite, um menino com 5 pães, uma mulher com uma oferta sacrificial. Deus não precisa de muito, Ele precisa de entrega. E quando você coloca nas mãos dele, o céu se movimenta, porque onde há fé, há milagre. E onde há propósito, não falta provisão. Chamado e missão divina. Você não está aqui por acaso. Existe um chamado sobre sua vida, uma missão específica que só você pode cumprir. Deus não desperdiça vidas, Ele distribui propósitos. O problema é que muita gente vive tentando imitar o chamado dos outros, sem entender que cada um tem um papel diferente no reino. Sua missão pode estar no púlpito, mas também pode estar na sala da sua casa, no trabalho, na escola, ou até numa conversa sincera com alguém que precisa ouvir uma palavra de fé. Descobrir seu chamado começa com uma pergunta simples: Senhor, para que o Senhor me quer aqui? Depois disso, observe o que queima no seu coração. Que tipo de dor do mundo você sente vontade de curar? Que talentos você tem ignorado? Deus capacita os disponíveis, não os perfeitos. Quando você diz sim, mesmo sem saber como, Ele mostra o caminho. E o melhor, cumprir o chamado é onde sua alma encontra sentido. Porque viver com propósito é viver com plenitude. E isso não tem preço. Relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um conceito distante. Ele é pessoa, conselheiro, amigo, presença constante. É Ele quem sussurra a direção quando tudo parece confuso. É quem conforta no silêncio da madrugada, quando ninguém mais entende. Ter um relacionamento com o Espírito Santo é como ter um GPS espiritual ativo o tempo todo. Basta aprender a ouvir, e Ele fala, às vezes com paz, às vezes com inquietação, às vezes com palavras, outras com silêncio que pesa no coração. Quer se aprofundar nessa relação? Fale com Ele como se fala com um amigo. Convide-o para os seus dias comuns, não só para os momentos de culto ou oração. Peça discernimento, sensibilidade, coragem. O Espírito Santo é o elo entre sua alma e o céu. E quando você se conecta com Ele, coisas sobrenaturais começam a acontecer de forma natural. A sua voz muda, o seu olhar muda, até suas decisões ficam mais sábias. Porque quem anda com o Espírito, anda em verdade. E isso transforma tudo. Reconhecimento público das obras de Deus. Deus não faz em segredo o que Ele quer usar como testemunho. Aquilo que Ele realiza na sua vida não é só para te abençoar, é para que outros vejam e glorifiquem o nome dEle. Tem vitórias que serão públicas, não para exaltar você, mas para exaltar a fidelidade de um Deus que honra quem permanece. Quando Deus age, até quem duvidou vai reconhecer. Até quem zombou vai testemunhar, porque Ele transforma a humilhação em honra e faz isso diante dos olhos dos outros. Mas atenção, reconhecimento não pode ser seu foco, tem que ser consequência. Viva em integridade, mesmo quando ninguém estiver olhando. Seja fiel no anonimato, porque quando chegar o tempo certo, Deus vai abrir portas que ninguém poderá fechar. E quando isso acontecer, não se esqueça de onde veio sua força. Compartilhe os milagres, conte os livramentos, seja voz de esperança para quem ainda está no vale.
porque a sua história pode ser exatamente o empurrão que alguém está pedindo a Deus. Cuidado e amor incondicional de Deus. O amor de Deus não depende do seu desempenho. Ele não te ama mais nos dias de acerto, nem menos nos dias de queda. O cuidado dele é constante, mesmo quando você não percebe. Sabe aqueles livramentos silenciosos? Aquela força que surgiu do nada? A paz no meio do caos? Tudo isso é expressão do amor incondicional de um pai que não desiste de você. Ele te conhece por inteiro, inclusive as partes que você tenta esconder, e mesmo assim escolheu te amar. Esse amor não se compra, não se explica, só se aceita. E quando você aceita, algo dentro muda. A culpa começa a dar lugar à graça. O medo dá espaço à confiança. Deus cuida até dos detalhes, do que você sente, do que você precisa, do que ainda nem teve coragem de pedir. Ele vê seu valor, mesmo quando você só enxerga falhas. Então, por mais que o mundo tente te definir pelas aparências, lembre-se, você é amado por um Deus que cuida de você com zelo, paciência e misericórdia que se renova a cada manhã. Agora que você ouviu cada palavra, eu te pergunto, o que Deus falou com você hoje? Porque Ele não te trouxe até aqui por acaso. Tudo isso é um convite, não só para ouvir, mas para viver. Talvez você precise retomar sua fé, reconstruir sua intimidade com Ele, ou simplesmente descansar sabendo que está sendo cuidado. O que você vai fazer com tudo isso que recebeu? A escolha é sua. Mas saiba, Deus continua pronto para te renovar, te direcionar e te levantar, quantas vezes forem necessárias. Então respire fundo e tome uma decisão. Decida andar mais perto, confiar mais, reclamar menos, orar com mais intencionalidade. Decida viver como quem crê que há um propósito maior em cada detalhe. Porque há. E se esse vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha caminhar com a gente nessa jornada de fé e transformação. Aqui, todo dia pode ser o começo de um novo capítulo com Deus.